e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Boa noite, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para podermos estarmos juntos, né? Aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos estar orando para nós começarmos esse momento. Querido Jesus, nós te louvamos, te adoramos, Deus, pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui reunidos, Deus. Pedimos a tua bênção, a tua sabedoria e o teu discernimento, Deus, sobre a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para Neuza, aqui em Papanduva, que já está assistindo. Boa noite para o Gustavo e para a Sônia lá em Campos Novos, que também sempre estão nos assistindo, né? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor possa ser com vocês em todo esse tempo, né? E essa noite também é um tempo de meditar na palavra do Senhor, né? Mudamos de terça para quinta. Boa noite para a Anitta, lá em Xanxerê. Mudamos de terça para quinta, tivemos que fazer uns ajustes nas nossas agendas e então o estudo bíblico, a nossa live ficou de terça-feira para quinta, né? Então já anotem aí para vocês estarem conosco, né? Um abraço bem gostoso, assim, da live, para a Laurinha lá em Curitiba, para a Pastarinha lá em Videira e abraçando as minhas netas. Eu abraço todos vocês nessa noite. Hoje está gostoso, né? Não tá frio, tá só fresquinho aqui em Papanduva. Então vamos estar realmente meditando na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma parábola que está lá no Evangelho de Mateus, né? A parábola se encontra lá no Evangelho de Mateus 20, do capítulo 1 até o 16, ele fala assim: porque o reino dos céus é semelhante ao dono de um dono de casa que saiu de madrugada para estar contratando trabalhadores para sua vinha. E tendo ele acertado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo,
Pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estiveres aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então ele disse: Ide também vós e trabalhais na vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da 10ª hora, receberam cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu-lhes: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar-te este último quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Olha que legal essa parábola, eu acho assim muito interessante, porque se você for ver lá no capítulo 19, boa noite para a dona Divair, que também já entrou, está assistindo, lá no capítulo 19, no versículo 27, Pedro vai perguntar para Jesus, né? Eles estavam ali trabalhando com Jesus, indo para os lugares, fazendo milagres, e Pedro vai perguntar, né, qual seria o galardão dele no céu. E Jesus, como costumava falar em parábolas, ele fala essa parábola para Pedro, explicando isso, né? Essa parábola, ela nos fala da lida, ela fala sobre o reino de Deus e a relação de encontrar como ser humano, mas nos fala também sobre Deus desse reino, figurado pelo Deus na terra. Essa parábola ela faz uma acepção de Deus, né? Mostrando quem é Deus. Porque a gente sempre fala aqui, a gente sempre tenta explicar que a lógica de Deus ela é diferente da nossa lógica. A lógica de Deus é amar, porque a essência de Deus é amar. Então, ele sempre vai amar, porque Deus é a essência do amor. Então, muitas vezes, nós não entendemos essa lógica. Ela é reversa daquilo que nós pensamos que deveria ser. Por isso, aqueles trabalhadores murmuraram, porque eles trabalharam o dia inteiro. O povo de Israel, ele é conhecido como um povo agropecuário. Se você vai ler sobre a história de Israel, já lá no Antigo Testamento, esse povo de Israel era um povo que trabalhava na terra. Trabalhava com a terra, trabalhava com o gado, né? E mesmo durante o império do governo romano, grande parte dos profissionais de Israel estava sempre trabalhando com terra ou com gado. Então, desde então, Israel é um povo que hoje tem uma tecnologia muito grande, porque sempre foi um povo muito trabalhador, um povo que estava sempre à frente, talvez, do seu tempo, como hoje a gente vê a tecnologia que existe lá em Israel. Então, eles trabalhavam com aquilo, né? E aqueles que não tinham terra lá em Israel, mas eles eram, então, os militares, né? Que não tinham grandes propriedades, eram porque eles eram os militares. Ou então eram os escravos, ou então trabalhadores diários. E esses trabalhadores diários que não eram escravos, eles eram os homens livres, mas eles eram homens muito, muito pobres. Então, esses homens, eles acordavam muito cedo e eles iam para um lugar, no templo ou na praça, e ali ficavam esperando que alguém viesse e os contratasse. Como hoje também nós temos isso, né? Nós continuamos com isso quando a gente vê as pessoas que eles chamam do chapa, né? Que são aquelas pessoas que vem o caminhoneiro, às vezes, e contrata eles para descarregar uma carga, né? Ou trabalhar em alguma, às vezes na roça, aqui
na nossa cidade tem muita propriedade que planta batata, né? A nossa cidade aqui tem muita plantação de batata e plantação de fumo. Boa noite para a dona Sueli lá em Videira. Então, assim, e eles chamam aqui na nossa cidade, eles chamam dos camaradas, né? Eu achei muito diferente, porque aqui eles chamam os camaradas. Então, eles contratam os camaradas para trabalharem na colheita do fumo, né? No cuidado com o fumo e na colheita da batata. Então, aqui na colheita da batata, talvez muita batatinha que você come na cidade sai daqui da minha cidade, porque é bastante a plantação aqui. E as pessoas são contratadas, né? Era como esse tempo lá. Então, acontecia isso. Então, você pensa num trabalhador que ele saia bem cedinho de casa, né? Todos saíam bem cedo, no nascer do sol, para poder trabalhar. Eles trabalhavam das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, esse trabalhador saía bem cedo, chegava o dono da roça, o dono do local onde eles iriam trabalhar, e contratava tal, fulano, e combinava com eles, ó, o teu pagamento vai ser tanto, né? Então, eles iam para a vinha e começavam a trabalhar. Aí, de repente, lá pelas 9 horas da manhã, esse dono via que precisava de mais pessoas para trabalhar naquela vinha. Então, ele vinha ali e contratava mais pessoas para trabalhar. Portanto, também, e mandava aquelas pessoas. Quando era mais ou menos meio-dia, faltava funcionários ainda. Mais funcionários eles enviaram para lá. Quando era 3 da tarde, ele ainda precisava de funcionários e ele mandava mais pessoas para trabalhar. Mas, de repente, já era 5 horas da tarde. E existiam funcionários que não tinham sido escolhidos para o trabalho. Imagine você levantar cedo, eles deviam estar lá, provavelmente, desde as 4 horas da manhã, porque o trabalho começava às 6, então eles tinham que chegar antes para serem escolhidos, para irem para esse trabalho. E eles estavam ali e eles ainda não tinham sido selecionados para o trabalho. Muitos de vocês, muitos de nós, quando vai entregar um currículo, às vezes você fica, espera. Quantas vezes a gente vê que abre uma loja, abre um supermercado numa cidade e as pessoas ficam por horas numa fila esperando, né? E os últimos até nem sabem se vão conseguir chegar lá, já não foi preenchida todas as vagas, né? E esses funcionários, essas pessoas, esses homens estavam lá esperando para serem contratados. E imagina que chegou 5 horas da tarde, aquele dono da propriedade chega e pergunta para eles, né? O que eles estão fazendo ali ainda? E eles respondem, ninguém nos contratou. Ninguém nos contratou. E o que acontece? Esse homem diz assim, vão e trabalhem. Contrata eles. 5 horas da tarde, faltando 1 hora somente para as 6 horas da tarde, onde acabaria o trabalho. Aí cessaria o trabalho, né? E o dono das terras, ele contrata essas pessoas e na hora do pagamento, ele decide dar para esses contratados de última hora o mesmo valor que ele deu para aquela primeira pessoa que foi contratada. Eu creio que se fosse eu, se fosse você, ficaria muito chateada com isso, né? Às vezes a gente não entende a lógica, né? Poxa, eu estava desde as 6 da manhã até as 6 da tarde trabalhando no sol quente e chego aqui e recebo um denário. Ou seja, recebo o valor de uma diária de trabalho. E essa pessoa começou às 9 e recebeu a mesma coisa. Começou ao meio-dia, recebeu o mesmo. Começou às 3 da tarde, recebeu o mesmo. E aquele que começou às 5 horas da tarde, ele trabalhou somente 1 hora, ele recebeu a mesma quantidade no valor. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus, ele não decidiu dar-lhe o que aquele funcionário merecia. Mas ele deu o que ele precisava. Essa é a lógica do Senhor, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos entender. Deus, ele nos dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós merecemos. Você trabalha, então Pedro estava perguntando ali, poxa, nós trabalhamos tanto, né?
saímos, andamos, nós vamos ganhar muita coisa no céu, muitos galardões. Não, queridos. O Senhor dá para você aquilo que você precisa. Então, aqueles funcionários que trabalharam das 6 às 6, eles foram contratados por aquele valor, porque aquele era o valor certo e eles precisavam daquele valor para conseguir manter suas famílias. E aquela pessoa que trabalhou somente 1 hora, se ele ganhasse só um pouquinho, ele não conseguiria manter a sua família. Então, ele faz o pagamento não porque ele merece, ele faz o pagamento do dia inteiro de trabalho. Queridos, eu quero dizer para vocês que isso é graça. Nós hoje vivemos debaixo da graça, um tempo da graça, onde Jesus se deu a vida por nós, morreu na cruz por mim e por você que está assistindo nesse tempo. Deus, Ele conhece, Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que mesmo quando não merecemos, mesmo nós falhos, pecadores, mesmo nós um ser finito, nós um ser mortal, nós de graça recebemos esse amor de Deus. Lá em João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer por nós. Isso é graça. É mesmo nós sendo pecadores, nós tendo recebido isso do Senhor. Mesmo nós tendo ficado lá o dia inteiro, muitas vezes, achando que nós não vamos ganhar mais nada, vem Deus e diz, eu vou te dar. Quando você tem fé, quando você ora, quando você busca da palavra do Senhor, muitas vezes pode até parecer que não vai acontecer. Eu creio que esses funcionários, esses homens que estavam lá naquele momento, passou 1 vez, passou 2, passou 3, e de repente eram 5 horas da tarde. Eu creio que eles já estavam desanimados. Com certeza já estavam tristes com a situação, porque os outros estavam trabalhando já, os outros iriam ter o salário, os outros iriam voltar para casa com dinheiro para cumprir com as suas obrigações, para poder comprar o alimento para a sua família. E, de repente, esses funcionários estavam lá esperando e não acontecia nada com eles. Eles não foram contratados. Talvez nessa noite você também esteja esperando por um milagre do Senhor Jesus. Talvez você esteja precisando por uma cura de uma doença. Talvez você esteja precisando de uma palavra de conforto. Talvez você esteja precisando que se abra portas de um trabalho para você. Você já está cansado de entregar currículos. Talvez você esteja cansado porque parece que não abre nenhuma porta em nenhum lugar para ti. Talvez o teu coração esteja sem esperança nenhuma. Mas eu te digo que como nesse dia o Senhor Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam lá o dia todo e não tinham sido contratados. Aqueles funcionários que estavam desde a madrugada lá, e passou o dono da vinha e contratou todos os outros, e eles foram ficando. Mesmo que já seja 17 horas do horário do relógio da sua vida, Ele ainda pode fazer grandes coisas por você. Porque Deus é o Deus da graça, é o Deus do amor, é o Deus dos milagres. Às vezes parece que não vai acontecer, mas vai acontecer. No tempo do Senhor vai acontecer. Porque o Senhor é quem faz todas as coisas. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, muitas vezes nós não conseguimos entender por que eu sofro por isso ou por que eu sofro com aquilo. Deus, Ele quer pôr ordem na tua casa, ordem na tua vida. Basta você esperar e confiar nele. Com certeza, esses funcionários, eles confiaram que alguma coisa ia acontecer. Porque senão eles não teriam esperado lá na praça ou no templo, nesse lugar,
onde eram contratadas as pessoas, eles não teriam esperado que acontecesse alguma coisa com eles. Eles estavam lá porque eles sabiam quem era Deus. E você sabe quem é Deus na tua vida? Às vezes você olha para o teu vizinho, você olha para o teu colega de trabalho, você olha para o teu irmão na igreja, você olha para os teus parentes e você vê aquela pessoa prosperar e você pensa assim, nossa, mas eu também trabalho o dia todo e eu não ganho, eu não consigo ganhar para isso. Não te preocupes, não te preocupes. Porque se você colocar nas mãos do Senhor, se você entregar a tua vida realmente para o Senhor Jesus, não importa que hora seja no teu relógio, Deus sempre vai te surpreender. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus da palavra. Esse é o Deus que cura, o Deus que restaura, um Deus que traz vida aos sepulcros, um Deus que realmente está sempre junto conosco. A história vai contando na Bíblia sempre que as pessoas que confiaram no Senhor Jesus, as pessoas que entregaram sua vida, sempre tinham Deus para lutar por eles. Às vezes não vai ser a nossa vontade, mas vai ser a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor sempre vai ser melhor que a nossa, porque Ele é Deus. Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. E a palavra de Deus diz que Ele tem pensamentos de vida e não de morte para nós. Então, creia nessa noite que mesmo você vendo os outros prosperarem, mesmo você vendo os outros sendo chamados, no tempo certo, no teu tempo, o Senhor vai te chamar, porque Ele é o Deus que pode te surpreender. Vamos orar, porque nós não somos nada, nós somos pobres, nós somos pecadores, e esse Deus, Ele é maravilhoso. Esse Deus, assim, eu não tenho palavras para expressar tudo que o Senhor faz na minha vida e através da minha vida. E às vezes você recebe uma mensagem de alguém que diz, Deus me surpreendeu com uma palavra que você disse. Então Deus quer te usar para ser canal de bênção também. Basta você se colocar realmente nas mãos do Senhor, pedir, Senhor, não importa se eu não fui o primeiro a ser escolhido. Eu quero estar no centro da tua vontade. E Deus vai te surpreender. Vamos estar orando. Eu quero orar hoje pelo pastor, meu marido, como eu chamo, o Rosemar, né? Amanhã cedo ele vai estar indo para Penha, ele tem novamente uma aplicação nos olhos, né? Que o Senhor guarde, os leve e traga em segurança, né? Estar orando pelas famílias, continuar orando pelo Rio Grande do Sul, como temos feito, né? Para que o Senhor realmente seja com aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas ainda têm esperança, porque elas sabem que Deus vai cuidar delas. Vamos orar e pedir que o Senhor esteja realmente cuidando de cada um de nós. Querido Jesus, nós te louvamos, te adoramos, Deus, porque sabemos quão poderoso Tu és, Deus. Nós queremos clamar o Teu nome, Deus, nós queremos clamar sobre nossa família, sobre nossa casa, Jesus, sobre nossas vidas. Que o nome de Jesus seja sempre, em todo o tempo, glorificado, exaltado através de cada um, Deus. Pai, a Tua palavra diz que Tu conheces o mais profundo de cada coração, Deus, e nós te pedimos nessa noite que talvez algumas pessoas estejam como aqueles funcionários que estavam esperando, e seja nessa noite, Deus, que Tu toque nos corações e cure, que Tu abra portas, que Tu restaure, Senhor Deus, que Tu traga esperança para cada um, Jesus. Deus, que Tu possa nos surpreender em todo o tempo. E que Tu possa, Jesus, estar surpreendendo as pessoas que estão em casa nesta noite. Muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que Tu fez por nós e por aquilo, Deus, que eu sei que Tu ainda vais fazer. Porque os Teus planos são melhores que os nossos. Obrigado, Jesus.
porque um dia tu deste o teu filho, que morreu por nós, e por isso podemos estar aqui nessa noite. E porque tu ressuscitaste, Jesus, porque tu estás vivo e tu estás preparando um lugar para nós, nós te louvamos. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós no restante dessa semana.